Então você fazer uma coreografia icônica na frente do cara que criou... Como se você ficou nervoso? Eu ia ficar apavorado. Não, cara, eu fiquei nervoso demais, cara. Eu ficava nervoso e assim... olha, eu vou ser bem honesto. O primeiro ensaio que teve, tava todos os bailarinos, a gente ensaiando. E ele aqui assistindo assim. Com a cabeça meio que... Aí eu acho que alguma coisa motivou. Ele levantou, entrou no meio dos dançarinos e começou a dançar. Cara, eu comecei a chorar que nem um louco. Porque eu falei, cara... Eu tô vendo, esse cara tá na mesma sala que eu ensaio. E tipo, pô, eu passei por muita merda pra conseguir chegar aqui nessa sala. Pra eu ter essa sala de ensaio aqui. E o cara tá aqui, sabe? Tipo, não é possível. Você fala, cara... eu espero realmente merecer esse momento. E aí depois disso o cara sobe no palco, sabe? E depois disso, e assim, foi muito legal. Porque aí depois disso, ele me abriu a porta para eu poder conversar com um monte de gente que trabalhou com o Michael, de engenheiro de som, técnico de PA, que eu falei, cara, eu preciso... Porque é uma coisa... Eu preciso saber como o Michael queria que soasse o som dele. Cara, você foi nesse nível de pesquisa? Fui nesse nível. E aí Mas que tipo de coisa? Tipo, que reverb ele usava? Ou qual delay? Eu não cheguei nesse ponto, porque assim... Você chama Michael Prince, ele foi assistente do Bruce Dean uma época, e o Michael pediu para esse cara cair na estrada, que ele falou, eu preciso ter alguém que estava no estúdio, na estrada, para garantir que o meu som não vai se desvirtuar. Então, eu não cheguei ao ponto de ver reverber, essas coisas, até porque, né, na época era outra coisa. Né? Mas assim, no sentido dele ouvir o que a gente gravou e falar... Cara, isso tá ótimo, tá perfeito. Olha, o Michael... A gente tem muita coisa pré-gravada, né? Porque o Michael nunca teve metais, percussão ao vivo. Verdade. Tipo, isso sempre foi gravado. Então, não, o Michael gostaria que tivesse mais metais aqui. Não esconda os metais. O Michael não fazia questão nenhuma de não tem metal ao vivo, deixa baixinho. Não. Pode estourar esse metal. Então, tipo, são coisas que você fala, cara... Tipo, eu tô tendo a oportunidade dessa pessoa. E assim, uma coisa que eu percebo que, assim... Um pouco pela nossa busca de fazer uma coisa com qualidade. E também muito porque a galera conviveu com o Michael. E o Michael era um cara de uma humildade extrema. Essa galera não se opõe em ajudar, sabe? Que legal. Chegar e dividir. É tipo, é o legado. Você tá ali representando uma história que para eles foi muito importante, né? Você consegue lembrar, por exemplo, de... Imagina, você é nervoso, né? O que você aprimorou, por exemplo, de movimento com esse cara? Vários. Tem algum que você consegue mostrar, assim, que você fazia e ele falou assim, não, olha só, não é isso, é isso. Tem não dá pra mostrar, mas tem um movimento que o Michael faz, que muita gente conhece, que ele dá uns pulinhos e joga o corpo. E ele faz isso em algumas músicas, ele dá um pulinho e joga o corpo. E aí o Michael pediu para os bailarinos fazerem. Isso é uma coisa do Michael, de improviso do Michael. O Michael pediu para os bailarinos fazerem, os bailarinos falaram, mas a gente não entende o que é isso. O que é esse movimento, Michael? Porque não tem uma regra, não é que você não é na caixa, sabe? Não tem uma ordem. E aí o Michael falou, olha, eu chamo isso de church step. Então esse passo, vocês têm que imaginar que vocês estão numa igreja e esse momento é o momento que o Espírito Santo toma conta do seu corpo. Caramba. Então você só vai fazer esse movimento se o seu corpo estiver literalmente a favor da música. Então é um movimento que eu fazia mecânico. E aí eu passei a entender o quanto você tem que estar disposto a sentir a música para você executar aquilo de uma forma que é o que você falou. Você faz e quando você percebe, você está seguindo... Você bate numa caixa e volta fazendo um baixo, sabe? É uma coisa... É muito especial, assim, porque você tá na batida. E eu fazia de um jeito muito mecânico. E aí ele me trouxe isso. Então isso foi uma coisa que eu já falei... De entender melhor a respiração do lance, né? E aí, laboratórios. Ele fez com meus bailarinos o mesmo laboratório que era feito com os bailarinos do Michael. Que isso, cara. Então, isso é um privilégio absurdo, né? Não, foi muito. Então, por exemplo, ele chegou, viu o Smooth Criminal, que é um número muito... As pessoas amam esse número. E ele assistiu e falou, olha, os movimentos estão todos exatos. Mas vocês precisam entender que vocês não são bailarinos. Vocês são personagens.
Então eu vou fazer com vocês a mesma coisa que o Michael fez com a gente. Porque ele estava no videoclipe original, então pra você ter uma ideia do quanto ele conviveu com o Michael. Então ele falou que o Michael e o diretor do videoclipe chegaram e falaram, olha, não basta saber o movimento. Porque movimento qualquer um vai saber. Então vocês precisam saber que isso daqui é um bar, é um clube dos anos 30. Estamos vivendo numa época onde não se pode beijar em público, dançar em público, fumar em público, beber em público. As pessoas vêm para esse clube para isso, para se divertir. Então vocês vão pensar agora, vocês vão ficar 10 minutos, vocês vão pensar o que vocês são, vocês vão ter que ter um nome, uma profissão e vocês vão ter que ter uma questão pessoal. A gênese do personagem. E aí aí os bailarinos voltavam, eu sou o Jeffrey, eu sou um bancário. Então você vai dançar isso como se você fosse o Jeffrey bancário dos anos 30. Eu sou um golpista. Então é incrível, porque aí você vê que o corpo é o mesmo movimento, mas o corpo responde de uma outra forma, sabe? Que você se imagina. Eu me lembro quando eu fazia teatro, tinha a gênese do personagem, que é tipo, caramba, às vezes você vai ter uma fala desse tamanho numa novela. Mas, cara, às vezes você vai lá e escreve uma história enorme. Cara. Só pra justificar que na hora que você entra ali, você tem certeza do que você tá fazendo. Sim.